comigo é a nossa querida Madalena Junqueira. Bom dia, Madalena. Bom dia, Nocilene. É um grande prazer estar aqui. Agradeço, o convite. E acho que temos muito para conversar, porque o tema é muito amplo. E eu vou aproveitar o gancho aí que você falou sobre o storytelling, que vai ser feito lá em Canela, para dizer que eu fiz a apresentação do curso. Eu participei do início, 2 dias de curso com o James, e eu achei fantástico, maravilhoso, sem falar na beleza do lugar, como você disse, Então acho que para quem gosta de contar histórias ou escrever, é muito interessante. O curso é fantástico, ainda mais sendo um curso de formação, Verdade, Madalena, foram dias memoráveis, muitas pessoas ali criando suas histórias, entendendo como que é escrever um texto bem feito, um texto que leva o nosso leitor a querer um pouco mais. E a Madalena, ela é trainer, ela é Master Practitioner em PNL, especializada em saúde com certificação internacional, membro da comunidade mundial de PNL em saúde, Master Coach e consultora pessoal. Vejam bem, profissional que tem aqui do nosso lado, que a gente pode fazer muitas perguntas para ela, tanto na área de coaching, na área terapêutica, na área de PNL. E eu vou abusar um pouquinho hoje de você, viu, Madalena? Porque fica à vontade. Tem muitas dúvidas a respeito, começando por uma coisa que parece muito óbvia, mas não é. A definição específica do que é coaching, coach e coachee. Você pode contar pra gente uma definição rápida do que significa essas palavras? Você sabe que é interessante essa pergunta, Porque a maioria das pessoas confundem coaching, coach e coachee por serem palavras estrangeiras, palavras em inglês que não fazem parte do nosso vocabulário habitual. Então, você vê muitas pessoas falando do processo de coaching sem o ing, O coach e tal. Aí a gente pensa que o coach é o profissional, porque a denominação coach é para o profissional. E se a pessoa confunde, você não sabe muito bem do que ela está falando. E é uma coisa que a gente exige muito dos alunos e faz provas perguntando, explicando a diferença, porque o cliente é o coachee, com 2 Es, que também é uma construção nova para nós aqui no Brasil, Então eu já misturo o cliente coachee e quando é o profissional é coach, e o processo, o trabalho em si, que várias sessões que o profissional coach se encontra com o coachee, cliente. Esse processo de várias sessões, 3, 4 meses, se chama coaching. Então para quem é da área é fácil, mas para os novos às vezes confunde mesmo. Mas logo a gente acostuma, Fica claro, Madalena? Fica claro, fica mais fácil. É verdade. Quer dizer, são palavras estrangeiras que têm o sentido de treinamento, de treinando, e que o coaching, ele é muito mais do que um treinamento, porque ele está trabalhando pessoa por pessoa, Madalena? É verdade. Aquela coisa direcionada, não é igual a uma sala de treinamento que a gente coloca ali 20, 30 pessoas. E o processo de coaching, ele é direcionado para a necessidade pessoal. Isso é que é a beleza do coaching, E o coaching, esse processo de coaching faz com que a pessoa atinja seus objetivos. Por isso que se chama coach. Antigamente era o cocheiro, que era o condutor. Então nós, profissionais de coaching, que somos coaches, ajudamos o cliente coachee a chegar onde ele quer, partindo do estado desejado de onde ele está para onde ele quer chegar. E esse processo de coaching é uma facilitação que o profissional coach faz para a pessoa atingir o objetivo, porque eu acredito que o objetivo todo mundo tem, E às vezes, mesmo sabendo o que você quer, você não sabe o que fazer para chegar lá, confunde um pouco. E nós estamos aqui para ajudar você a dar os passos necessários para chegar lá.
Como você sabe que é terapia, como você sabe que é a necessidade de um coaching? Você como terapeuta e como coaching, como que você direciona os seus clientes? Que hora você vai atender como terapeuta, hora você vai atender como coach? É interessante também essa pergunta. Só que são coisas bem diferenciadas. É bem fácil separar, porque quando uma pessoa chega com problemas de história de vida, por exemplo, de traumas, fobias, até alergias, depressões, compulsões, ela precisa de um trabalho de terapia, porque isso tudo aconteceu no passado, ou na infância. Quer dizer, o que deu início a esses problemas comportamentais de hoje teve início na infância, num trauma ou num medo, numa incompreensão em algum assunto que marcou muito a pessoa. E isso é coisa do passado, então nós fazemos um processo terapêutico para limpar o passado. Se você tem um trauma de infância, trauma intrauterino, tudo isso pode ser consertado, né? Através da terapia. A base do meu processo terapêutico é a programação neurolinguística, que teve origem na psicologia, é uma vertente da psicologia e foi modelada por 2 psiquiatras e uma terapeuta. Então tem tudo a ver com terapia mesmo. Agora o coaching, não, o coaching é diferente. O coach é quando uma pessoa tem um objetivo, é daqui para o futuro. Então eu estou aqui no hoje, eu sei onde eu estou, eu tenho um objetivo muito interessante que eu quero chegar lá, mas eu não sei o que eu devo fazer para chegar. Então o coaching, ele parte do presente para o futuro. Então o processo terapêutico, se tiver alguma coisa atrapalhando você a conseguir o seu objetivo, a gente faz primeiro o processo terapêutico, destraumatiza, tira os medos e as inseguranças, e aí começa um processo de coaching que ele vai fluir muito melhor quando você não tem nenhuma questão emocional envolvida. Então as questões emocionais, traumáticas, são trabalhadas com a terapia. E as questões de objetivo para o futuro, de chegar onde você quer chegar, de cumprir suas metas, ou desenvolver alguma competência sua que você quer dar um up na competência, também é possível, porque o coaching, ele parte do seu próprio potencial, explora o seu potencial. Então naquilo que você é bom, com o processo de coaching você pode ficar muito melhor. Então é bem diferente da terapia, né? Vários casos assim, em que a pessoa chega com um objetivo, às vezes nem tão grande assim, mas ela parece que está empacada, sabe? Eu acho que todo mundo já passou por isso, ou a maioria das pessoas fica meio amarrada, começa e para no meio, as coisas não fluem, né? Aí você vai conversar com a pessoa, você percebe que ela tem um entrave, tem um bloqueio, ou é um medo que segura que a pessoa vai para frente, medo às vezes até de não dar conta. Por exemplo, uma pessoa que quer montar uma empresa e ela tem tudo para montar uma empresa. Já aconteceu comigo, né? Estou contando um case. Ela queria montar uma empresa e ela conhecia do tema da empresa, que era produtos que ela tinha que produzir para venda, né? Na área de vestuário, e ela tinha máquinas, tinha pessoal todo capacitado para tocar a fábrica dela, mas não conseguia, não andava. Todas as vezes que ela tentou montar a empresa não deu certo. Aí ela veio perguntar o que estava empacando. A gente foi pesquisar na história de vida dela. Ela tinha uma sensação assim de não ser capaz, porque quando ela era criança ela tinha muitos irmãos e os pais comparavam os irmãos uns com os outros, e ela não era a melhor, né? Ela era até a mais folgada, a mais brincalhona, e aí os pais diziam que ela era incapaz, que ela não ia ser uma pessoa de sucesso porque ela era meio brincalhona e distraída. Então, na hora dela montar essa empresa, porque ela tinha muita competência, ela vinha assim inconscientemente para ela aquele medo de não ter sucesso, e ela preferia desistir.
Aí quando nós trabalhamos essa questão que ficou, parece assim inocente, né? Na nossa história, os pais falam mesmo e falam sem maldade, mas para ela pegou, traumatizou, né? E gerou um bloqueio. Aí nós reprogramamos, né, a história dela, limpamos com a programação neurolinguística, a gente faz isso. Programa e reprograma o que for preciso, né? Aí fizemos aquela limpeza emocional e aí pronto, ela montou a empresa e deslanchou e foi tudo bem, né? Você tem razão nessa. Os pais, na melhor das intenções, ele acaba falando coisas para o filho que ele leva para a vida. E essas coisas, quando a gente é pequenininho ainda, que não tem discernimento, né, Madalena? Não conseguiria uma criança discutir com o pai, mas eu sou tão boa quanto meu irmão. Não. E aí causa esse trauma que vem para o futuro. É verdade, a criança não tem nem noção, porque para a criança pequena, principalmente abaixo de 7 anos, a referência de mundo são os outros ali onde ela convive, principalmente os pais. Se o pai falou que eu não sou tão competente assim, que eu sou incapaz, que eu não vou ser grande coisa na vida, eu acredito, porque não tem referência, né? Não tem como comparar. A criança pequena não tem um ponto de referência. Ela está aprendendo ainda. Está aprendendo. Então, como eu gosto de brincar com as pessoas, o HD está limpinho e nós somos responsáveis por preencher aqueles arquivos, né? Colocar arquivos ali dentro. Se for bons arquivos, vai ser um adulto maravilhoso, um adulto confiante, seguro daquilo que ele quer. Se a gente colocar arquivos bichados, como dizem, né? Com vírus, a gente está provocando um problema no futuro. Então, se você tem filho pequeno, cuide bem dessa criança. Responda às informações que ela te pede, ela está aprendendo e ela precisa disso. Não é, Madalena? É verdade. A paciência é tudo. Porque até os 7 anos o que é aprendido é fundamental. É a estrutura de base da personalidade. E eu gosto de contar até que na minha vida, assim, eu sou lá do interior de Minas Gerais, né? E a gente era de família humilde, família pobre, e não tinha muita coisa. Mas a minha mãe, ela fazia questão de me elogiar o tempo todo. Para ela, eu era a mais inteligente, a mais bonita e a mais capaz. Uau. E aí eu acreditei nela, né? Então eu fiquei até um pouco ousada na minha vida. Eu sou do tipo de pessoa que quando quer uma coisa vai e faz, né? Não é por ser escorpião, não. Não só por isso. Não né? só por isso, é personalidade mesmo. É, personalidade. Eu acho que a influência dela foi muito grande. Sem dúvida foi. Porque ela deu uma força, né? Talvez corujice de mãe, mas era uma sabedoria muito grande, porque ela pode até em algum momento ter me comparado com meu irmão, mas me enaltecendo, né? Ele que até hoje tem ciúme de mim. Tá vendo? Mas isso é muito válido, é muito produtivo você elogiar seus filhos. Né? Reconhecer, né? Reconhecer o que estão fazendo de certo e o esforço que eles têm para fazer do jeito que saem, né?